Quantas vezes você já deixou de crescer na sua empresa porque ficou com medo de errar? E se eu te disser que o erro faz parte do processo de decisão e pode ser a chave para o seu próximo nível? Eu me chamo Isabel Câmara, empreendo há mais de 10 anos. Eu tenho conduzido mulheres também a acessar níveis extraordinários através do poder da decisão. E é claro que decisão não é um copinho mágico que você toma e amanhã está tudo perfeito. Decisão é um processo. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu trago 3 tópicos. E é claro que o último tópico transformou a minha história. Porém, o primeiro e o segundo são muito importantes e eu quero que você fique com papel e caneta na mão, porque agora nós vamos iniciar a nossa jornada. Primeiro tópico de hoje, eu quero falar com você sobre o mito da decisão perfeita. Nós temos a mania de querer decidir e ter o resultado esperado ou na primeira decisão ou logo nos primeiros capítulos após a tomada de decisão. Mas o que nós precisamos entender é que existe o cenário real e existe o cenário que nós queremos que ele aconteça a todo custo, que é chamado de cenário ideal, mas ele não acontece do dia para a noite. Nós precisamos entender que a decisão ela é um processo e que nesse processo existe o cenário real, que é o que está acontecendo, que é o que eu estou vivendo, e o cenário ideal, que é exatamente aquilo que eu almejo, que eu quero, mas ele não é um cenário montado, ele é um cenário construído, e é exatamente aí que nasce no nosso coração, na nossa mente, muitas vezes, o mito de eu quero decidir, mas eu quero tomar uma decisão perfeita, aonde eu não me frustre, aonde eu não me machuque, aonde eu não tenha que recomeçar e aonde eu seja bem-sucedida do início ao fim. E hoje eu quero te dizer que a mente mente e isso é mais uma mentira. A verdade é que no processo de decisão, onde você realmente não quer mais estar onde você não está só incomodada, mas você está inconformada e você traça um caminho a ser seguido. Nesse caminho, as decisões vão ter que ser tomadas, mesmo que a demanda, que o cenário ele não esteja perfeito. Mas é importante você ter essa clareza. Por que é importante? Para que você tenha um entendimento do que exatamente te espera nos próximos capítulos. E assim, buscar um movimento onde você vai se blindar, porque você vai saber que você vai ter decepção, você vai ter dificuldade, vão haver dias difíceis, inclusive vão haver dias que você vai querer desistir e parar. Porque, na verdade, a desistência, ela não acontece do nada. A desistência são pequenas gotinhas de frustrações e que vão se formando em um copo tão cheio a ponto de você, de fato, dizer eu não quero mais. Mas o que acontece é a decisão perfeita, ela não existe. Segundo tópico desse vídeo, e eu preciso que você tenha muita calma nessa hora, que eu quero falar sobre o medo. O medo paralisa e gera estagnação. Só que nesse vídeo eu quero te explicar como ele te paralisa. Porque você sabia que o medo é pedagógico e muitas vezes ele nos protege de decisões que acontecem do nada, sem um cálculo da rota? O medo é pedagógico, mas o medo ele é perigoso quando ele começa a nos paralisar de tomar certas decisões que estão óbvias diante dos nossos olhos. Mas, Isabel, como o medo me paralisa e gera a estagnação? O medo ele começa a te paralisar quando ele começa a apresentar a você uma zona de conforto. Mas o que seria isso? Sabe aquele pensamento que muitas vezes nós temos o seguinte: eu tenho que tomar essa decisão A. Pronto. Para que eu tome essa decisão A, eu posso perder a B. Então, para não perder a B, eu também não vou tomar a A. Sabe aquele ditado que diz que é melhor um passarinho na mão do que 2 voando? Se você não conseguiu compreender, eu vou te dizer na íntegra exatamente como aconteceu comigo. Existe uma decisão que eu precisei tomar na minha vida e que era literalmente isso: melhor um passarinho na mão do que 2 voando, como todo mundo dizia. Mas primeiro eu quero te dizer que a caminhada empreendedora, ela é uma caminhada que nós precisamos entender que a gente assume riscos. Sim,
E o risco, ele faz parte da minha caminhada como empreendedora. Eu preciso ter essa verdade, essa clareza, para que os medos não me paralisem. Ok? Só que quando eu precisei tomar a decisão de mudar de geografia, eu tinha 1 ano e meio que tinha conquistado uma casa própria. Como assim? Eu já contei algumas vezes, mas eu vou trazer isso novamente, porque talvez você não tenha assistido esse vídeo meu, aonde a minha sogra, ela cedeu em cima da casa dela para que eu pudesse morar ali. E nessa movimentação, eu comecei a construir e gerar um sonho de casa própria, na verdade, uma sensação de realização de casa própria que não era real. E ali eu coloquei sonho, projetos, energia, força e dinheiro. Quando eu precisei mudar, eu mudei para morar de aluguel. E eu mudei por uma decisão, acima de tudo, espiritual, porque eu tinha uma palavra de Deus. E segundo, porque eu queria profissionalmente testar um outro nível. Nessa movimentação, eu trouxe com muita clareza tudo que eu perdia e tudo que eu ganhava. E o medo continuava a me paralisar. E por que ele continuava? Porque uma crença que foi derrubada de maneira errada gritou muito dentro de mim. Qual foi a crença? Eu nunca tive uma casa própria. A minha mãe nunca teve uma casa própria. Eu vivi uma jornada na minha vida de aluguel. Ficava 2 anos em um lugar, depois eu mudava. Ficava 1 ano em um lugar, depois eu mudava. Então, eu me vi em uma oportunidade de, peraí, é a primeira vez que eu conquisto uma casa própria. Por que eu vou sair daqui agora? E se tudo der errado lá? Essa casa aqui, em cima da casa da minha sogra, e alguém pode vir morar, um dos irmãos do meu marido. Então, eu precisei cortar a ponte de acesso para entender que o medo, ele estava me apresentando uma zona de conforto que não era para mim, e ali ele conseguia me paralisar e me reter. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é desse nível que você tem medo de perder porque você acha que você só conquistou aquilo e que te impede de abrir mão para conquistar algo maior? E é exatamente por você precisar se questionar dessa forma que eu criei também uma comunidade de mulheres que desbravam, para que você tenha um apoio dos conteúdos que eu também deixo lá diariamente e você consiga ter um suporte maior para enfrentar essa jornada de transformação de mentalidade e entendimento do seu potencial. Basta você clicar aqui abaixo do vídeo no link e você já vai estar diretamente comigo todos os dias recebendo esse material. O terceiro e último tópico, e esse aí transformou a minha mentalidade e me fez entender por que eu preciso, todas as vezes que eu vou para o próximo nível, cortar o acesso para o nível anterior, é transformando erros em aprendizado estratégico. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade. Se você estivesse aqui comigo, eu ia te dizer, me pergunte qual. Sabe o que é? Nós passamos por alguns processos, sentimos profundas dores, aprendemos com eles e depois esquecemos. Mas como assim? Eu quero te convidar a você pensar um pouquinho na sua história. Quantos erros você já cometeu? Pagou o preço do aprendizado, só que agora você esqueceu. Por que você esqueceu? Porque você foi para o próximo nível. E no próximo nível, aquilo que no nível anterior te afrontava, te mexia com a sua estrutura, ele passa a não mexer, porque você já criou uma fortaleza, você já está mais robusta e a sua estrutura já está bem melhor. Então, a gente olha para coisas quando a gente cometeu, que era criança, e diz, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. É exatamente assim na fase adulta. Os erros, eles precisam trazer para a nossa vida um aprendizado estratégico. E quando hoje você se debater com alguma situação que venha te paralisar, você precisa entender. Eu já passei por isso, eu sei como agir dessa maneira, eu não vou ficar paralisada nessa demanda. A única coisa que eu vou entender é que, assim como no joguinho de videogame, a próxima fase requer uma estrutura mais alinhada, você precisa também ter essa estrutura.
Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras mulheres, porque eu tenho certeza que existem mulheres com um grande potencial paralisada em uma demanda que já não faz mais sentido. Então, compartilhe esse vídeo com elas e bora desbravar!